Olá pessoal, meu nome é Wilton, eu sou professor de Física e eu vou gravar algumas videoaulas com vocês agora. O nosso primeiro conteúdo, nosso primeiro tópico é ótica geométrica, tá? O que vem a ser ótica geométrica? Tudo aquilo que está relacionado aos fenômenos que envolvem a luz, tá? Só relembrando, a luz, gente, é uma onda eletromagnética. Existem duas classificações de ondas, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. O que difere as duas? Qual é a diferença das duas? Primeiro, onda mecânica. Onda mecânica é aquela que precisa de um meio de propagação. Exemplo, ondas sonoras, o som. O som precisa de um meio para se propagar. Aqui na sala aqui onde eu estou gravando o vídeo, por exemplo, o som só está se propagando graças ao ar. Então, ele precisa do ar para se propagar. Já a luz não é uma onda mecânica, é uma onda eletromagnética. Qual é a diferença? Pode se propagar em algum meio também. Agora eu estou vendo, por exemplo, a câmera aqui, porque a luz está se propagando do ar. Mas, além disso, ela pode se propagar também no vácuo. Então, a luz solar só chega aqui na superfície da Terra porque é uma onda eletromagnética. Ela atravessa o vácuo que tem no espaço e chega até nós, tá? Quando eu falo de luz, gente, eu estou falando assim algo pequenininho em relação ao o que são as ondas eletromagnéticas. Eu fiz um esquemático aqui para vocês verem, para vocês entenderem como que funciona essas ondas eletromagnéticas. Esse espectro eletromagnético aqui tem todas as ondas eletromagnéticas possíveis, começando aqui com as ondas de rádio e TV, micro-ondas, infravermelho, a luz visível, que é isso que a gente vai estudar agora, tá bom? Essa parte, esses fenômenos dessa luz visível, o raio-x e o raio gama. Lembrando que nessa orientação aqui, a frequência vai aumentando. Então, rádio e TV tem uma frequência menor, raios gama tem uma frequência maior, tá? Essa luz visível aqui, gente, a gente pode separar ela em 7 cores distintas. Isaac Newton, se não me engano, no finalzinho do século 17, ele já havia feito esse experimento com um prisma. Ele pega uma luz branca. O que é uma luz branca? A luz proveniente do Sol. É aquela luz que tem todas as cores, tá? Ele pega essa luz branca e passa por um prisma. Quando ele passa essa luz branca pelo prisma, ele vai separar ela em 7 cores diferentes, em 7 bloquinhos. Para ajudar vocês a lembrar quais são essas cores, falar das cores do arco-íris, só você lembrar de VAA, VAAV, que são as cores vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. De novo, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. São as 7 cores, falar das cores do arco-íris. Cuidado! O arco-íris não tem somente essas 7 cores. O arco-íris tem infinitas cores. Só que a gente separa por tons. Tanto é que se você olhar em um arco-íris, você vai notar mais essas 7 cores aqui. Não necessariamente só tem essas, como eu já disse. São cores infinitas, tá bom? Em relação ao meio de propagação, existem 3 meios de propagação de um feixe de luz, tá? Feixe de luz paralelo, feixe de luz divergente e feixe de luz convergente. A propagação paralela, gente, você pode imaginar um laser, por exemplo. Aqueles lasers vermelhinho, que quando era criança brincava, aquilo lá é um feixe de luz paralelo, porque a luz não vai se dispersar. Ela, do jeito que ela sai, imagina que essa caneta aqui é o meu laser. Do jeito que a luz sai aqui da ponta do laser, ela vai continuar de forma paralela, tá bom? Então isso é um feixe de luz paralelo. Divergente, e é o mais comum, é aquele
que sai de um ponto e ela vai divergir para outros pontos. Ela vai, imagina como se essa luz estivesse abrindo, tá bom? Como? Uma lâmpada, a lâmpada da sua casa. Imagina que ela está saindo de um ponto, a hora que você liga ela, está na sala, por exemplo. Ela vai iluminar todo o ambiente ali. Por quê? Porque ela está divergindo. O farol de um carro sai de um ponto e vai iluminar toda a rua à noite, por exemplo. Isso é um feixe de luz divergente, como se estivesse abrindo. E convergente é o contrário, é como se estivesse fechando. Exemplo, vocês veem muito em desenho animado, por exemplo, onde pega uma lupa e pega o raio de sol e vai pegar esses raios luminosos do sol e vai focar em um único ponto, podendo até queimar a folha, um pedaço de papel. Por quê? Porque está pegando aquelas luzes ali que tem uma energia, né, energia térmica, e vai convergir em um único ponto, tá? Por isso é possível queimar esses pedaços, essa folha de papel ou essas folhas secas. Beleza? Iremos estudar também 3 fenômenos ópticos. Quais são eles? Reflexão, refração e absorção. Tá? Reflexão é o que nos explica, por exemplo, como funciona o espelho. Imagina um espelho lá da sua casa. Você chega perto lá do espelho, você olha para esse espelho, você está vendo o seu reflexo. Por que isso é possível? Porque a luz pega no espelho e ela é refletida até o seu olho. Esse fenômeno é chamado de reflexão. Nas próximas aulas a gente vai ver que não existe somente o espelho plano, aquele que você vê a imagem como ela é. Existem também os espelhos esféricos, o côncavo e o convexo. Só adiantando, o côncavo é aquele, principalmente para as meninas aí, quando vai se maquiar, chega perto do espelho, você vê seu rosto aumentado, é como se desse um zoom. Aquilo é um espelho côncavo, tá bom? A gente vai estudar mais sobre isso nas próximas aulas. E o convexo é aquele que ele diminui a imagem, aumentando o campo de visão. Exemplo de onde é aplicado isso, aquelas mercearias antigas ou em garagem de prédios, onde tem um espelho no canto assim, onde você olha para ele, você vai ver os objetos menores, só que o seu campo de visão vai ser maior, tá? Ele vai aumentar. Outro exemplo também de espelhos. Refração. Refração é quando uma luz ela incide em algum meio e ela não volta, ela não é refletida, mas ela atravessa esse meio. Exemplo, os óculos de grau. É isso que acontece, que vai corrigir a falha que a pessoa tem, ou miopia, astigmatismo. Vai acontecer isso aqui, a luz vai pegar na lente do óculos, no vidro ali do óculos, e vai receber um pequeno desvio. Recebendo esse desvio, vai corrigir esse déficit que você tem. E, por último, a absorção. Absorção é o quê? É quando ele não volta, não é refletido, ele também não atravessa, mas ele é absorvido por um corpo. Tá? Então, o último fenômeno óptico que a gente vai estudar. Sobre os meios de propagação, existem 3 também. Transparentes, translúcidos e opacos. Os transparentes são aqueles em que a luz ele vai atravessar esse meio sem alterar nada na imagem. Exemplo, para-brisa de um carro. Você está lá dentro do carro, você consegue ver os pedestres, outros carros, motociclista do outro lado, do jeito que a imagem é. Por quê? O que acontece? Você tem aqui um meio. Imagina que é um meio transparente. A luz vai entrar aqui, né, os feixes de luz paralelos. Pode sofrer algum desvio aqui no meio, não tem problema. O essencial é o quê? Que a hora que ele sai aqui do outro lado, esses feixes de luz continuam paralelos. Então, do jeito que entrou aqui, pode sofrer algum desvio, não tem problema, mas eles vão sair também paralelos. Então, do jeito que a imagem você está vendo ela.
Segundo meio de propagação são os translúcidos. Translúcidos, gente, é aquele que você está vendo que tem algo do outro lado, só que ele fica meio embaçado. Você não vê a imagem com nitidez. Um exemplo comum, na maioria dos boxes de banheiro, tem aqueles vidros que, por exemplo, você está vendo que tem uma pessoa lá do outro lado, só que não é nítido, você não consegue ver a imagem direitinho. Por que isso acontece? Imagina que eu tenho aqui, né? O meio que é translúcido, aí eu tenho a luz passando sobre ele, por ele, né? Melhor dizendo. Então eu tenho aqui os feixes paralelos. Eles vão receber desvios aqui dentro, tá? E na hora que sair do outro lado aqui, eles não vão sair paralelos do jeito que entrou. Então esse aqui vem para cá, por exemplo, esse aqui vai para lá, por exemplo. Então você está vendo que tem algo do outro lado, só que por causa desses desvios aqui, ó, sendo que ele não saiu paralelo, você não vai conseguir distinguir o que está do outro lado. Isso é um meio translúcido. E por último, meio opaco. Se você tem um objeto aqui, que ele é opaco, a luz vai entrar aqui, paralelo, só que não vai passar por outro lado, tá? Ela vai incidir aqui, mas ela não passa. Exemplo, se eu pego uma lanterna ou um laser que eu estava falando ali agora, se eu incido ali na parede essa luz, você sabe muito bem que a parede não vai refletir, porque a superfície não é refletora, e nem a parede, nem esse feixe de luz não vai atravessar para o outro lado, tá? Então isso é um meio opaco. De novo, transparente, a luz atravessa totalmente, pode sofrer um pequeno desvio, mas você vai conseguir ver a imagem do jeito que ela é. Translúcido, vai atravessar esse meio, vai sofrer desvios, só que você não tem a percepção da imagem como ela é, tá? Não vai ficar nítida. E opaco, que a luz não atravessa. Certo? Fontes de luz. Existem duas fontes de luz. A gente pode separar elas em primárias e secundárias. As fontes primárias, gente, são aquelas que têm luz própria. É só você lembrar disso. Se tem luz própria, é fonte primária. Exemplo, o sol é uma fonte primária. A luz de um poste na rua, se estiver acesa, claro, né? Tem luz própria, é primária. Farol de um carro, fonte primária. Então, tudo que tem luz própria é uma fonte primária. Se não tiver luz própria, é uma fonte secundária. Esse pincel aqui, por exemplo, tem luz própria? Está emitindo luz? Não. Você está conseguindo enxergar ele, por quê? Porque aqui na sala tem lâmpada que está incidindo a luz nele e essa luz vai até seu olho, tá? Por isso você está enxergando, mas ele não está emitindo luz própria. Se não emite luz própria, fonte secundária. Outro exemplo, lua. A lua não tem luz própria. Você consegue enxergar a lua por quê? Porque a luz do sol incide na lua e você consegue enxergar, tá bom? Então, fonte primária, fonte que emite luz própria, fonte secundária, aquilo que não emite luz própria, que ele reflete a luz de uma fonte primária, beleza? Continuando aqui, pessoal, vocês já devem ter pensado o seguinte, mas se a luz do sol que chega aqui na superfície da Terra chega com todas as cores, por que eu vejo os objetos coloridos? Por exemplo, a borda desse quadro aqui, por que eu vejo ela azul? Por que minha camiseta eu vejo ela vermelha? O que acontece com os objetos que distingue, que faz com que a gente enxergue com cores diferentes? É o seguinte, tem a ver com aquilo que eu falei agora há pouco, com a absorção, tá, dos raios de luz. O que acontece? Vamos imaginar dois cenários diferentes. Primeiro, eu tenho três corpos, um branco, um azul e um preto. Desses três corpos, todos estão chegando luz branca. Lembrando o que é luz branca? A luz que tem todas as cores. Então está chegando luz brancas nesses corpos. Como que vai acontecer a absorção?
é o seguinte. O branco, gente, a cor branca, ela não absorve nenhuma cor. Todas as cores que chegam nela, ela expulsa, tá? Ela não absorve nada. Então, se a luz branca está chegando, ela vai emitir o quê? Todas as cores de volta. Se está chegando luz branca, bateu aqui no corpo, não absorveu nada, todas as cores vão ser refletidas. Por quê? Porque ela não absorve nenhuma. No caso do azul, ou qualquer outro colorido, tá? O que acontece? Chegou luz branca, então chegou todas as cores. Ela vai absorver todas as cores, exceto a cor que você está enxergando. Se o corpo é azul, qual é a única cor que você não vai absorver? O azul. Então chegou todas as cores, ela vai refletir apenas o azul. Chegou luz branca, absorveu todas, exceto azul. Por isso que você enxerga a cor azul. E por último, a cor preta. Se tem um corpo aqui preto, chegou a luz branca, todas as cores. Ela vai absorver, gente, todas as cores. Ela não vai refletir nenhuma. Todas as cores que está chegando, ela está absorvendo. Esse fato aqui, gente, das cores dos corpos, explica o porquê do tecido da cor branca ser bem mais agradável de usar em um dia com sol escaldante do que o preto. Por quê? Está chegando todas as ondas luminosas possíveis, todas as cores. A gente sabe que tem uma energia térmica ali. Se não está absorvendo nada, ele está refletindo tudo, essa cor aqui vai se tornar mais fresca de se usar do que o preto. Porque o preto está absorvendo tudo, tá? Então, por isso, esse fato explica da cor preta ser mais quente quando você sai na rua aí, no sol. Tá legal? Outro cenário agora. Nesse primeiro aqui, a gente está considerando que está chegando luz branca, que é luz que tem todas as cores. E se, por exemplo, nessa sala aqui, eu estou fechado aqui na sala, com 3 corpos, os mesmos, branco, azul e preto. Só que agora não está chegando luz branca. Está chegando uma luz monocromática verde. O que é uma luz monocromática? Aquela que só tem uma cor. Então, imagina que eu estou aqui dentro da sala fechado, tem esses 3 objetos e está chegando, eu coloco uma luz aqui, que é uma luz verde. Ela só tem a cor verde. Como que eu vou enxergar esses 3 objetos? Vamos pensar um pouquinho comigo. Ó. O branco, eu disse aqui para vocês que ele reflete todas as cores. Se está chegando luz verde nele, somente luz verde, quais cores vão ser refletidas? Apenas o verde. Olha, professor, mas você não disse que ela reflete todas as cores? Sim, reflete, mas se está chegando só o verde, a única cor possível que ela vai refletir é o verde. Então, se eu tiver um corpo branco numa sala onde só tem luz verde, você vai enxergar esse corpo, esse objeto, como sendo verde, porque ela vai estar refletindo só a cor verde, tá? Então aqui, ó, luz verde vai estar refletindo a única cor que está chegando, certo? Segundo caso, está chegando luz verde e um corpo que é azul. O que eu disse aqui em cima? Que o azul vai absorver todas as cores, exceto o azul. Então, a única cor que ele vai refletir vai ser o azul. Mas se está chegando verde e ele reflete só azul, então ele não vai refletir nada. Então, se você tem um corpo azul em um ambiente que só tem luz verde, você vai enxergar esse corpo aqui, gente, como sendo preto. Porque não vai ter como ele refletir o azul. Não está chegando azul nele, como que ele vai refletir? Aqui tudo bem, ele refletiu o azul, porque estava chegando todas as cores. Aqui está chegando só o verde. Então, a única que ele tinha que refletir é o azul. Mas se não tem, você vai enxergar esse corpo aqui preto. Não vai refletir nada. Chegando luz verde e um corpo preto. O preto vai refletir alguma? Não. Então, independente da cor que chega aqui, o corpo preto, você vai enxergar o corpo preto. A luz poderia ser verde, amarelo, azul, todas as cores que a luz branca. Um corpo preto, você vai enxergar ele sendo preto. Certo, pessoal? Então, isso aqui foram os conceitos iniciais dessa parte de ótica geométrica. O comecinho para vocês começarem a entender
tudo que envolve a luz, todos os fenômenos, certo?